Aleluia, glória a Deus. Eu posso dizer nesta manhã que a minha alma glorifica ao Senhor e o meu espírito bendiz a Ele por tudo que Ele tem feito e por tudo que ainda Ele irá fazer. Aleluia por esta manhã. Aleluia, glórias ao Senhor por esta manhã festiva, porque nós temos o que nos alegrar. O Senhor nos salvou, nos resgatou. Oh, louvado seja o nome do Senhor. E nos chamou para um grande propósito. E sabemos que Ele concretizará através das nossas vidas muito mais daquilo que nós pedimos ou pensamos. Pode se assentar, igreja. Aleluia. Louvado seja o Senhor. E nesta manhã quero chamar a apóstola Niara, vai estar trazendo a palavra aos nossos corações. Vamos aplaudir ao Senhor pela vida dela. Estenda suas mãos. Vamos abençoar a filha do Senhor Jesus. Papai querido, nós te agradecemos por esta manhã. Te agradecemos, ó Pai, pela vida da apóstola Niara. Sabemos, Senhor, que o Senhor tem mais para nós e nós queremos mais de Ti. Senhor, usa a Tua filha como o Senhor tem usado, com a espada, Senhor, que é a Tua palavra. Ah, Deus, que nós agora possamos estar com os nossos ouvidos atentos a ouvir tudo aquilo que o Senhor tem para nós nesta manhã. Nos renova, nos fortalece, nos direciona, nos capacita. E que tudo aquilo, Senhor, que quer impedir da transformação, eu repreendo agora em nome de Jesus e declaro por terra. E declaro a tua igreja livre a receber tudo aquilo que o Senhor tem para nós nesta manhã. Em nome de Jesus. Amém. 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 Obrigada, apóstola. Apóstolos, o Senhor te abençoe nessa manhã. Que domingo glorioso, domingo de festa, domingo de celebração, de celebrar as coisas que Deus tem feito nessa casa, na sua vida e na sua família. Estou muito feliz que Deus pôde trazer eu e o meu esposo nesse momento tão lindo de vocês para estar aqui e compartilhar o que Deus tem para a vida de vocês. Eu confesso que eu estou aqui com muito temor e tremor. Desculpa se eu chorar um pouco e com humildade também, porque não esperava que eu fosse pregar essa palavra. Na verdade, essa palavra não é uma palavra para uma conferencista de primeira vez, né? Porque a igreja está conhecendo a gente pela primeira vez. Não é uma palavra talvez adequada até para o dia de uma celebração de aniversário. Mas e não era a palavra que eu ia pregar, e na verdade nem era eu que ia pregar nessa manhã. Vocês estão entendendo a situação que Deus armou aqui para a gente, que o Espírito Santo armou. E de repente Deus mudou tudo. O apóstolo Elias disse que era eu que ia pregar. Eu ia pregar outra palavra, e nessa manhã, quando eu acordei, que eu fui orar, o Senhor disse que era para eu pregar essa palavra. Então assim, eu estou com uma plena convicção que o Espírito Santo está no controle dessa manhã, apóstolo, amém? E é muito interessante que esse ano, há um mês atrás, mais ou menos, eu vivi uma experiência muito forte com Deus. Isso é muito fresco, porque ontem eu contei para vocês de algo de 2 anos atrás, que Deus fez com minha casa e minha família. Mas isso aqui Deus está fazendo. Estamos vivendo esse mover na igreja e nas famílias da igreja hoje. Eu fui para uma convenção internacional de igreja em células em Bogotá.
que eu vou todo ano, há mais de 20 anos, eu vou todo ano, no final de janeiro, a última semana de janeiro, com o apóstolo, para receber, para ser ministrado, para ser curado, para ser liberto, para receber dos nossos mentores. Nós temos mentores na Visão Celular, que são os pastores castelhanos, pastor César e a pastora Emma Cláudia Castelhanos. E todo ano a gente vai para Bogotá, vai com a nossa família. Já levei neto, já subo para Bogotá com toda a minha família para receber. E esse ano eu fui com um clamor no meu coração, apóstolos. Esse ano o tema foi legado. E o legado fala daquilo que você transfere para a próxima geração. E eu fui com um clamor no meu coração, eu fui orando por algo e eu disse assim: Senhor, eu clamo por famílias sacerdotais. O que é uma família sacerdotal? Uma família sacerdotal é uma família onde todos têm uma experiência com Deus e todos servem ao Senhor de alguma forma. E são instrumentos de Deus dentro da igreja. Graças a Deus, Deus me deu esse privilégio de ter uma família sacerdotal. Aqui nessa igreja vocês são liderados por uma família sacerdotal. Mas esse legado precisa ser transferido. Não pode ficar só no altar. Ele precisa ser transferido para a igreja. Ele precisa ser transferido para a família da igreja. E quando eu atendo mães, pais, lá na nossa igreja, o maior clamor é pelos filhos. Filhos que estão distantes, filhos que cresceram na igreja e em um determinado momento se afastaram. E quando eu olhava para a minha equipe pastoral, eu não via essa realidade de família sacerdotal. Apesar de eu viver isso, eu não estava vendo essa realidade nos meus pastores. Muitos com filhos naquela fase de adolescência, que às vezes os filhos passam por um momento, por uma crise, se afastam, frios na igreja, às vezes estavam até na igreja, mas não estavam trabalhando para Deus, servindo a Deus com fervor no nosso coração. E eu falei: Senhor, eu não aceito mais isso. Eu reivindico os meus filhos, eu quero famílias sacerdotais, que meus pastores, cessa essa dor dos meus pastores, cessa essa dor da igreja, traz os filhos, traz a próxima geração, porque como é que nós vamos falar de legado se nós não estamos conseguindo transferir esse legado de fé para os nossos filhos e de compromisso com o Senhor? E eu estava clamando a Deus por isso. E num determinado momento foi dada uma palavra sobre argumentos. A pastora Cláudia entrou e começou a orar, e ela disse: muitas vezes existem argumentos que entram no nosso coração por causa de coisas que a gente escuta na internet, por causa de livros incorretos que a gente lê, por causa de imposição de mãos incorretas que a gente recebe. E ela começou a falar de argumentos. E eu peguei a chave e eu falei: Senhor, tem algum argumento que nós não estamos conseguindo transferir esse legado, ou a igreja não está conseguindo receber esse legado? Algo que está no altar, mas que não está fluindo para o povo. E eu falei: Senhor, me mostra um argumento. Qual é o argumento? E eu comecei incessantemente a orar em cada ministração, para que Deus me mostrasse o argumento. E num determinado momento, o Espírito Santo falou: Pastor Elias, o Espírito Santo falou comigo, e ele foi muito específico. Ele disse: o argumento é a desonra silenciosa. E aquilo me estremeceu. E eu falei: Senhor, a desonra silenciosa, como é isso? E o Espírito Santo começou a me convencer. Entenda, essa palavra hoje não é para quem não veio, não é para quem está do seu lado, é para você. Às vezes a gente costuma, quando tem uma pregação, né? Tem uns irmãos na igreja que diz: fala a Deus, e a gente fica pensando em todo mundo, menos na gente. Mas não foi assim que o Espírito Santo fez comigo naquela manhã. Quando ele falou da desonra silenciosa, ele começou a passar um filme da minha vida, dos meus atos e das minhas atitudes, onde eu tinha comprometido o princípio da honra. E onde isso tinha desagradado a ele, e eu precisava fazer o caminho de volta.
a começar com ele, retratar com ele, pedir perdão a ele, depois pedir perdão às pessoas que eu tinha desonrado. E aquilo me quebrou. Quebrou, me amassou, quebrou meu orgulho. E o Senhor começou a falar comigo. Eu chorei muito. Tive ali um momento de arrependimento, uma oração de arrependimento. E depois, quando eu saí dali, a primeira pessoa que eu tive que ir, quem vocês acham que foi? Ao meu esposo, claro. Porque quando nós temos vivemos em famílias sacerdotais, nós temos um grande desafio, pastores. É que somos casados, somos filhos, somos genros, noras dos nossos sacerdotes. E como família nós conhecemos as fragilidades. Conhecemos as falhas. E não há problema em ter fragilidades, não há problema em ter falhas. O problema é quando a gente não sabe lidar com isso e não sabe cobri-las. E a gente descobre isso. Descobre com comentários. Descobre até mesmo com desprezo no coração. Quando a gente tira aquelas pessoas que precisam estar na posição de honra, porque honrar significa você respeitar, você estimar, você colocar aquela pessoa devida numa posição de estima no seu coração. E quando você se aborrece, quando você se chateia com alguma coisa, a primeira coisa que você faz, sem perceber, silenciosamente, às vezes sem mesmo até falar, é tirar aquela pessoa da posição de estima no seu coração. E entra um espírito de desprezo e de frieza. E muitas vezes a gente faz isso dentro do casamento, entre marido e mulher. Faz isso dentro da igreja, entre discípulos e líderes. E faz isso dentro de casa, entre filhos e pais. E isso fica silencioso, isso fica no nosso coração. Às vezes não é um ato nem de rebelião, de se levantar contra, de fazer um motim, de querer levar um grupo contrário, mas é algo que fica no coração. Mas o nosso Deus é aquele que prescruta as profundezas do coração do homem, e Ele sabe que isso lá se torna um argumento para quê? Para você não receber o legado, para você não receber a unção que está descendo do altar, porque no Salmo diz que a unção desce da cabeça, que é Cristo, para a barba, que é o sacerdote, e depois vai para as vestes, que é o corpo, que é a família. Então não pode ter nada interceptando, não pode ter um entulho nesse fluir, senão a unção fica retida e ela não chega. E eu quero dizer para vocês, Deus naquela manhã me falou que a desonra está sendo entulho. Não só estava sendo entulho na minha vida para transferir esse legado para meus pastores, mas na vida da igreja. Para a igreja não receber o legado que Deus está derramando no altar, nos homens e nas mulheres de Deus. Eu estremeci, eu fui até meu esposo, no hotel mesmo, falei: amor, preciso falar com você. Deus falou algo comigo hoje. E ali nós tivemos um momento de conserto. Eu com ele, onde eu pedi perdão como esposa, por toda vez que eu o desonrei, que eu não aceitei uma direção dele, que eu confrontei, que eu bati de frente. Porque tem alguns que precisam pedir perdão mais, porque tem uma natureza. Eu tenho uma natureza. Eu sonho em que a profecia que se cumpriu sobre Moisés se cumpra sobre a minha vida. Que Moisés se tornou o homem mais manso da terra. Amém, aleluia. Esse homem tem que orar muito para eu me tornar a mulher mais mansa da terra. Está acontecendo, pastor. Moisés não era assim. A gente sabe que pela ira, tomando a dor de um povo, ele matou um homem. E depois ele se tornou o homem mais manso da terra. Foi o trabalhar de Deus. Eu estou nesse processo. Então eu fui, tive um momento com ele. Depois Deus me dirigiu a voltar para Salvador. Eu chamei toda a família, jejuei, me preparei para esse dia, chamei todos os filhos e tivemos uma reunião familiar. Eu compartilhei o que eu estou compartilhando com vocês, e aí foi um mover de Deus, um mover de perdão, um mover de restauração dentro de casa.
E não ficou só aí. E Deus falou: vai agora para a equipe. Vai para a equipe pastoral da igreja. Aí a gente se reúne, a gente tem uma reunião semanal com todos os líderes principais, pastores da igreja. E ali eu compartilhei com eles o que eu estou compartilhando com vocês. E foi um momento poderoso ali. Um momento de honra, um momento de perdão. Um momento onde Deus se moveu de uma forma sobrenatural. Eu pensei que tinha acabado esse negócio. Aí o meu esposo chega e falou: agora você tem que falar essa palavra para a igreja. Eu falei: é? Ele é. Aí quarta-feira passada, essa semana, quarta-feira, quer dizer, domingo, eu compartilhei essa palavra para a igreja. E Deus me deu uma direção no final para fazer um ato profético. E foi um mover. E é um mover que está acontecendo, porque Deus já me falou que isso tem que se estender para as células e para as casas. Porque Deus quer fazer cura, Deus quer curar. O confronto de Deus traz cura. Remover argumento significa uma libertação poderosa, para que as águas e o fluir do Espírito seja alcançado. E interessante, pastor, que vocês estão completando 14 anos. E 14 fala de 2 ciclos de 7. Então eu vejo que Deus aqui, nessa manhã, Deus vai fechar um ciclo para abrir outro. É um recomeço que Deus quer fazer. A partir daqui, Deus quer fazer um recomeço na história dessa igreja. Com uma caminhada limpa, com poços desentulhados, para que a fonte viva tenha acesso às fontes de água que o Senhor quer derramar sobre a vida de vocês. Porque entenda que as fontes, elas não são acessíveis a todos, só porque nós queremos. Se nós queremos ter acesso a fontes, a gente precisa cavar, irmãos. A gente precisa tirar entulho, a gente precisa tirar pedra, a gente precisa consertar algumas coisas. Foi o que Isaac precisou fazer para ter acesso aos poços do seu pai Abraão. E só assim a gente consegue ter acesso às fontes, porque fontes é algo que está profundo, não é superficial, é profundo. E a gente precisa cavar para a gente chegar nessas fontes que representam o mover do Espírito na nossa igreja, no nosso ministério, na nossa casa, na nossa empresa, em todas as áreas da nossa vida. Então, qual é o entulho que está impedindo a gente ter acesso a essa fonte? A desonra. A desonra silenciosa. E aí isso foi ministrado à igreja. E quando Deus estava falando comigo, Deus trouxe 3 referências bíblicas que eu quero mostrar para você nessa manhã. 3 personagens bíblicos que cometeram desonra e tiveram consequência por isso. O primeiro está em Gênesis capítulo 9, versículo 20 ao versículo 25. E fala da vida de Noé, da família de Noé. E a Bíblia diz que sendo Noé lavrador, a minha versão é a Ara, tá bom? Para o pessoal aí do multimídia. Sendo Noé lavrador, passou a plantar uma vinha e bebendo do vinho embriagou-se e pôs nu dentro da sua tenda. Cã, pai de Canaã, vendo a nudez do seu pai, fê-lo saber fora a seus 2 irmãos. Então Sem e Jafé tomaram uma capa, puseram-na sobre os próprios ombros de ambos e andando de costas, rostos desviados, cobriram a nudez do pai sem que a visse. O que está acontecendo aqui? Note que aqui é um ambiente familiar. O primeiro lugar onde a desonra acontece é dentro do ambiente familiar. E aí, porque acontece dentro do ambiente familiar, ela vai se processando em todas as áreas da nossa vida. Note que aqui estão 3 irmãos diante de uma situação inusitável. Noé sai da arca. Imagine a pressão que Noé estava vivendo 1 ano dentro daquela arca. Porque foi 1 ano o processo de Noé naquela arca com a sua família. Até da hora que ele entrou até a hora que ele saiu. E Noé sai. E de repente ele planta uma vinha e ele bebe mais do que deveria. E ele fica nu, dançando.
E a Bíblia diz que os seus filhos veem aquilo, o cão vê aquilo e começa a mostrar a seus irmãos, talvez dá risada. Olha para ali, olha como o pai está, olha como o velho está. Mas a atitude de Sem e Jafé foi diferente. A Bíblia diz que eles foram de costa, eles não queriam ver a nudez do pai. E quando chegaram perto, desviando os olhos, quando chegaram perto, eles cobriram a nudez do pai. E isso fez toda a diferença. Ali ficou claro que Cão desonrou o seu pai com aquela atitude. Mas isso mexe na nossa cabeça, porque a gente pensa assim, meu Deus, mas quem estava errado nessa história? Não foi Noé? Por que Noé fez isso? Por que Noé deu essa brecha? Por que Noé bebeu demais? Como pai de família, ele não tinha que ser o exemplo. Mas as coisas não são assim na Bíblia. Deus quer, mesmo quando as pessoas de honra e de autoridade falham, a nossa atitude tem que ser cobrir a nudez, cobrir as costas e não desvendar. E aí, a Bíblia diz que quando Noé desperta do seu vinho, ele soube o que aconteceu, o que o seu filho mais novo tinha dito, e ele libera uma palavra, ele diz: maldito seja Canaã, e seja servo dos servos a seus irmãos. E Deus me mostrou a primeira consequência da desonra aqui nesse texto, que é uma geração toda de servidão, uma geração servindo, uma geração subjugada. Esse aqui não é o serviço que Jesus veio ensinar, de ser servo, de ser o último para ser primeiro. Essa servidão aqui representa um subjugo, um teto que foi colocado sobre aquela geração inteira, de que eles não poderiam avançar mais, de que eles não poderiam ir além dos seus irmãos. Então houve um limite, houve um teto financeiro, um teto de prosperidade, um teto de conquista sobre aquela geração. E Deus me mostrou: é isso, filha, que acontece quando a desonra entra a um teto que impede a multiplicação, que impede o avanço, que impede o crescimento, que impede a prosperidade. Depois Deus me levou em outro texto, que está em Números capítulo 12, do versículo 1 e 2, que fala sobre Miriam e Arão e Moisés, 3 irmãos. De novo, apóstolos, um ambiente familiar. E você sabe o que acontece naquele texto? Moisés casa com uma mulher cuxita. Miriam não gosta daquilo, começa a falar de Moisés e ela chama seu irmão. Olha que ela não foi para o arraial todo, ela chamou seu irmão. E ela falou assim: será que Deus só fala com Moisés? Em outras palavras, Moisés está pisando na bola, ele não está tendo direção de Deus para fazer isso. Será que Deus só fala com ele? Ele não está perdendo o discernimento, não? Deus também fala conosco, Arão. Vamos tomar rédea desse negócio. Eu estou acrescentando bastante aqui, mas é a minha interpretação do texto. E aí a Bíblia diz que Deus ouviu. Deus ouve os pensamentos. Se Ele ouve pensamentos, principalmente quando a gente verbaliza. Ele ouviu o que Miriam disse. E você sabe o que foi que Miriam fez? O que foi que Deus fez? Deus chamou os 3 para um acerto de contas. E Ele falou assim: vocês 3 saiam da tenda da congregação. E eles saíram. Então o Senhor desceu na coluna de nuvem e se pôs à porta da tenda. Depois chamou Arão e a Miriam e eles se apresentaram. Então Deus disse: eu ouvi, Miriam. Ouve agora, Miriam, as minhas palavras. Se entre vós há profeta, eu, o Senhor, em visão a ele, me faço conhecer ou falo com ele em sonhos. Mas não é assim com o meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Boca a boca eu falo com ele claramente, e não por enigma, pois ele vê a forma do Senhor. Como, pois, não temeste, Miriam, falar contra o meu servo, contra Moisés? E a Bíblia diz que a ira do Senhor contra ele se acendeu e retirou-se. Diga misericórdia. E a nuvem afastou-se de sobre a tenda. E eis que Miriam achou-se leprosa, branca como a neve. E olhou Arão para Miriam
e eis que estava leprosa. Essa é a segunda consequência. Quando nós permitimos a desonra entrar, a lepra, a enfermidade. O espírito de enfermidade começa a atacar. Eu estou falando de enfermidades físicas, eu estou falando de enfermidades emocionais. Que o nível tem crescido cada dia mais no mundo e na igreja. Pessoas com depressão, pessoas com pânico, pessoas com crise de ansiedade, até com ideias suicidas, até os adolescentes, espírito de suicídio alcançando os adolescentes. Nós precisamos hoje arrancar esse argumento das mãos do inimigo, porque Deus quer proteger os nossos filhos e a próxima geração. Amém? Ela ficou leprosa, ela se encheu de enfermidade, houve uma carga sobre a vida dela, e a enfermidade impacta, gera dores, gera carga, gera peso, impacta a nossa dedicação ao Senhor, porque quando estamos enfermos não podemos nos dedicar aos compromissos da casa do Senhor, nos tira da comunhão e gera esfriamento espiritual. Tudo isso estava cansando. E entenda que o que Miriam fez não atingiu só ela, atingiu todo o arraial. Todo o arraial ficou retido por causa do que o Miriam fez. E a última coisa, o último texto que Deus me mostrou foi em 2 Samuel capítulo 6, versículo 14 a 16, que você vai ver que também é um ambiente familiar, que fala de um casamento, de um esposo e de uma esposa. E a Bíblia diz assim que Davi dançava com todas as suas forças diante do Senhor, e estava cingido de uma estola sacerdotal de linho, e assim Davi com todo Israel fez subir a arca do Senhor com júbilo, ao som de trombetas. E ao entrar a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, estava olhando pela janela, e vendo ao rei Davi que ia saltando e dançando diante do Senhor, o desprezou no coração. O que ela fez, igreja? Aonde? Ela verbalizou alguma coisa? Não, foi no coração. Isso é a desonra silenciosa. O desprezou porque ela julgou, houve um julgamento. Ela tirou Davi, que não era só esposo, mas era rei de uma nação, era o líder dela, da posição de honra do coração. E a Bíblia diz no versículo 20, olha só o que diz no versículo 20: e quando Davi regressou para abençoar a sua casa, Mical, filha de Saul, saiu ao seu encontro e lhe disse: que bela figura fez o rei de Israel no dia de hoje, descobrindo-se diante das servas de seus servos, como se descobre um sem vergonha qualquer. Diga misericórdia. Mas Davi disse a Mical: que é isso, mulher? Né? Que é isso? O que está acontecendo com você? Ele estava tão alegre, entrando em Israel com a arca da aliança, que estava perdida na mão dos filisteus, depois foi para a casa de Obed-edom, e ele amava o Senhor, e ele estava expressando a pureza do seu coração, e a mulher estava ali com um olhar de julgamento. A gente sabe que tem um inimigo aí nessa cena, e ele diz: o que é isso? Que seta maligna é essa? E ele diz assim para ela: mas disse Davi a Mical: eu fiz isso diante do Senhor, que me escolheu em lugar do seu pai e de toda a casa dele, ordenando que eu fosse príncipe sobre o povo do Senhor, sobre Israel. Ei, você não está entendendo que Deus me botou nessa posição de autoridade? E me farei ainda mais desprezível, e me humilharei aos meus próprios olhos diante desse Deus. Não me importa o que você está pensando, Mical. Se você acha que foi uma humilhação que eu fiz, eu vou me humilhar mais, porque eu estou agradecendo a esse Deus que fez coisas grandiosas na minha vida. E ele continua, ele disse: quanto às servas que você falou, eu serei honrado por elas. E Mical, filha de Saul, não teve filhos até o dia da sua morte. Essa é a terceira consequência da desonra. Entrou um espírito de esterilidade.
Aquela mulher não conseguiu nem gerar uma descendência, quanto mais transferir um legado. E quando a gente permite a desonra entrar na nossa vida, entra a esterilidade física, a esterilidade ministerial. A gente fica estéril no ministério, não consegue produzir frutos, não consegue gerar discípulos, as células não vão crescer, não vai ter multiplicação. Porque a desonra afeta a frutificação. E se não há fruto, não há semente, não há multiplicação. Vocês estão entendendo? Deus está falando com vocês? Faz sentido o que eu estou dizendo? E aí o que acontece? O meu amado quer dar um testemunho. Bom dia, querido. Shalom. Deus abençoe. Senti no coração de não interromper, mas tentar acrescentar um testemunho. Não pregar, mas dar um testemunho. Por algum motivo, Deus trouxe isso ao meu coração. Nós vivemos um momento, vai completar talvez 10 anos agora, de um cumprimento de uma situação dessas lá na igreja local. Nós, quando entramos na visão e começamos a multiplicar com células, foi um processo um tanto lento de transição e as pessoas entenderem a visão, mas depois que a coisa pegou, mas pegou bem e pegou rápido. E a nossa juventude, eles eram quase que carro-chefe. Não vou dizer o carro, sempre o carro-chefe nas células foram as mulheres, né? Mas os jovens estavam lá em cima. E eles cresceram muito. Nós tínhamos um casal muito precioso, que nós amamos e investimos e carregamos para tudo que é lugar. Levamos o casal para Israel, levamos para Orlando, levamos para Bogotá, investimos num casal de jovens e eles cresceram de uma forma incrível. Toda a igreja cresceu, mas a rede jovem chegou a 700 células. Era uma rede grande, talvez uma das maiores do Brasil, na visão. Muitos jovens, um sábado era uma explosão de festa. E chegou um momento que eu entendi que a minha equipe estava precisando de alguns ajustes. E alguns ajustes simples. Por exemplo, tinha uma época que pastores da minha equipe às vezes chegavam a hora que queriam na igreja. Não tinha um horário marcado, não chegava no horário. Tinha um dia que tinha que estar na igreja, não ia, mandava recado dizendo que vinha depois. E às vezes nem avisava. Eu achava aquilo que a equipe precisava aprender um pouco mais de profissionalismo. Porque se a gente respeita o empregador, por exemplo, no mundo, quanto mais a gente vai fazer melhor se formos trabalhar na igreja do Senhor. E eu comecei a apertar minha equipe. Comecei a chamar a responsabilidade. Vocês aqui têm horário. Vocês aqui têm dia para trabalhar. Vocês aqui têm dia de poder. Se não puder vir, vocês vão ter que se justificar ou então enviar o que está acontecendo. Bem, isso foi um período de um mês mais ou menos, eu em cima deles, porque quando você multiplica coisa boa e multiplica coisa ruim também. Só que esse casal ficou muito dolorido, ficou muito magoado. Não sei se o brilho dele já estava muito lá em cima, mas eles fecharam o coração e não gostaram daquela atitude de eu chamar a atenção e dizer: você tem que estar na igreja às terças e às quintas, você tem que atender discípulo às 9 da manhã. Não gostaram, queriam muito mais liberdade. E silenciosamente chegou um momento que a pastora, ela disse: então vai ser assim daqui para frente? Então o ministério virou profissão? Então se ministério virou profissão, ele não é mais meu pastor, ele é meu patrão, e agora é meu chefe. E isso foi uma desonra silenciosa. O coração deles fechou, sabe? E uma coisa inexplicável começou a acontecer. De 700 células, no outro ano foi para 600 e pouco, 400.
300, 200, 180, 100, 90. Em menos de 10 anos, talvez em 8 anos, aquela rede sumiu. Jovens sumindo da igreja, jovens se desviando, jovens indo para líderes se desviando, em todo nível de desvio que você pode imaginar. Sumiram. A equipe principal dos 12 eles não tinham cara, eles choravam e gritavam o que aconteceu com a gente, e a gente tentava entender, chamávamos o casal, vamos orar, o que está acontecendo? Ninguém sabia explicar, e eles diziam: não há nada, apóstolo, não há nada, nós te amamos, você é uma bênção na nossa vida, não tem nada, a gente não faz nada contra vocês. Era assim, prometiam e diziam: nós não prometemos, não falamos mal de vocês, pelo contrário, só falamos bem. E de fato, realmente não havia nada de rebelião assim, agressiva ou pública. Mas eu vinha volta e meia aos sábados para o culto, e eu entrava, e não pareciam ser ovelhas que o Senhor tinha me confiado, parecia que eu estava em outra igreja. Não tinha conexão, eu tentava ministrar, e não vinha e voltava. Era um grupo diferente. E a gente tem que entender que você não transfere só o que você diz, a gente transfere quem nós somos. Palavras são espirituais, não são apenas conteúdo de informação. E eles começaram a transferir esse espírito. Eles começaram a transferir silenciosamente esse espírito, a ponto de eu não reconhecer mais a juventude. Aí eles ficaram com tanta vergonha que pediram para entregar a rede. A gente não quer mais, a gente já está mais velho, não, estamos em outra vibe. Tá bom, tomei a rede. Eu liderei a rede por 2 anos, eu senti que eu precisava me conectar de novo. Por 2 anos, imagina, para mim foi ótimo, eu comecei a voltar a usar tênis, foi muito bom nesse aspecto. Comecei a andar com a garotada. 2 anos depois, eles disseram: olha, a gente sente que o nosso tempo aqui acabou. Já ouviu essa linguagem? O meu tempo aqui acabou. Eles tinham tanta vergonha, sabe por quê? Aquela moral toda. Ele era o meu primeiro assim de púlpito, depois de quando eu viajava. Mas assim, sumiu a vergonha, tanto que acharam que agora tinha que vazar. Eu disse: então, se vocês acham que o tempo chegou, então vocês precisam ir na bênção de Deus. Aí eu disse: nós vamos começar um discipulado antes, muito intenso, porque vocês não podem sair assim. A gente tem que entender o que aconteceu. E aí passamos alguns meses em oração e jejum, e eu pedi a Deus: revela, revela, revela. Pena que eu já contei a história antes, mas por que eu sei dessa história que eu te contei? Porque em um momento de jejum, Deus falou com eles. Você se lembra? 10 anos atrás, naquela reunião, você disse: ele não é mais meu pastor, a partir de hoje ele é meu chefe. E o Espírito Santo convenceu dizendo que quem tem óleo não é o chefe, é o sacerdote, porque sai da cabeça a barba de Arão, e de sacerdote até a orla das vestes, que é o corpo, é o povo de Deus, é o corpo de Cristo. Então no momento em que ela disse: não é mais meu pastor, então a unção e o óleo não parava na barba, não chegou mais a ela, não chegou mais a ele, e assim não chegou mais à rede, e a rede definhou. Era uma rede exemplar para o estado inteiro da Bahia, e ninguém entendia nada. Para recuperar isso foi muito difícil, mas graças a Deus houve arrependimento, houve confissão, houve reparação, e Deus hoje foi restaurando, foi restituindo, e hoje, graças a Deus, os jovens já estão chegando a quase 500 células outra vez, porque Deus é assim, Deus restitui todas as coisas. Então, senti compartilhar para você ter ideia do
que é uma desonra no coração, que corta o azeite e daqui a pouco começa a secar a árvore até a raiz. E às vezes a gente acha que não sabe por quê. Não sou rebelde, aí eu não falo mal. Mas não é, é aqui, ó. É o desprezo aqui dentro. E a gente precisa ter temor de Deus, porque não é apenas a nossa vida que sofre, é tudo à nossa volta que sofre também. Obrigado. Amém, obrigado, amor. Tremendo testemunho. E para quem está curioso, né, o casal realmente foi embora, eles saíram, não tinha mais como ficar, a desconexão foi muito grande. Infelizmente, a gente só teve acesso a tudo isso 10 anos depois. Talvez se tivéssemos acesso antes, podíamos até conseguir restaurar. E foi aquele processo para levantar a rede de novo. Hoje a rede está na mão dos nossos filhos, Joshua e Letícia, os adolescentes na mão de Caleb. E Deus está fazendo algo tremendo. Foi um recomeço. Mas a quem nós cometemos desonra? Quero mostrar isso para a gente poder orar. Deus me mostrou que existem 3 níveis de desonra. Primeiro, a desonra que nós cometemos às autoridades que estão constituídas sobre a nossa vida. A Bíblia diz em Romanos 13 que nós precisamos honrar as autoridades, porque toda autoridade ela é colocada ali por Deus. Isso fala de um chefe de trabalho, isso fala das nossas autoridades governamentais, isso fala das autoridades eclesiásticas, a autoridade da igreja, os pastores, os líderes, os apóstolos. E Hebreus capítulo 13, versículo 17 diz: obedecei aos vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam por vossa alma, como aqueles que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos será útil. Então Deus é muito claro que Ele espera de nós como filhos essa honra e essa obediência às autoridades que Ele colocou sobre a nossa vida, aos nossos pastores. E vocês viram aí o testemunho que o apóstolo deu, que fala diretamente sobre esse ponto. O segundo nível de desonra que o Senhor me mostrou é a desonra que nós cometemos na família, dentro da casa, dentro da família. E é o começo praticamente de tudo. E essa desonra, ela afeta os pais. E na Bíblia o primeiro mandamento com promessa é: honra o teu pai e tua mãe para que seus dias se prolonguem na terra. Isso quer dizer que quando há desonra aos pais, entra um espírito de morte. Entra um espírito de morte e um espírito de enfermidade. Nós temos que lutar contra isso. E às vezes nós estamos vivendo uma atmosfera e não estamos entendendo onde está a raiz dela. E hoje Deus quer nos levar à raiz para ser cortada, para ser renunciada, para que Ele possa fazer algo novo. Porque quando Deus trata conosco, entenda que essa palavra tratou a mim primeiro, é confrontante, a gente tem que se quebrar, tem que quebrar nosso orgulho, mas depois é libertador. Deus nos dá cura e Deus nos dá autoridade para repreender aqueles demônios que estavam nos fazendo reféns há anos, por causa daquele argumento que eles estavam segurando. E aí a desonra aos pais, mas não fica só a desonra aos pais, a desonra ao casamento. Quando a esposa desonra o marido, quando o marido desonra a esposa. Porque quando nós nos casamos, gente, a promessa que nós fizemos no altar foi muito linda, na saúde, na doença, né, na prosperidade, na pobreza, até que a morte nos separe, eu vou ser fiel, eu vou te honrar, eu vou te respeitar. Só que na caminhada a gente começa a ter atrito, começa a ter desavenças, desacordos, e a gente começa a permitir que essa aliança se comprometa. E às vezes a gente descobre as costas um do outro. Quando não é o desprezo que entra no coração, a gente vai para o núcleo secundário. Você sabe quem é o núcleo secundário? A irmã, a mãe, a sogra, fala mal.
mostrar as falhas, descobrir a nudez. E isso não ajuda em nada. Talvez você esteja... Eu estou dando esses exemplos práticos, talvez para achar alguém aqui nessa manhã. A gente faz isso, gente. A gente comete isso. A gente fala com os filhos. É uma guerra às vezes para a mulher, porque o filho vem reclamando de: mãe, meu pai não deixou, não sei o que, não sei o que. E essa é a hora que você precisa ter muita sabedoria e dizer: meu filho, olha, seu pai é um homem de Deus, ele tem discernimento. Ele pode estar até errado, mas você não pode dizer isso para o seu filho. Depois você diz para ele, no secreto: amor, você foi duro ali com a menina. Amor, alivia aí. Mas se você disser isso para a criança, pronto, você plantou uma semente que você não sabe como é que ela vai entender aquilo. Às vezes pode gerar no coração um desprezo. Você entende? E a gente faz isso. Faz ou não faz, gente? Deixa, pode ficar quieto, Deus sabe. Diga: Deus sabe, pastora. A desonra ao casamento, a desonra ao cônjuge, quando há traição, quando há quebra da fidelidade dentro do casamento. E a desonra também à família se refere a desonra ao corpo de Cristo, uns aos outros, porque nós fazemos parte da mesma família. É quando a gente permite desavenças, contendas em nosso meio, dentro das células, e isso não agrada o coração de Deus e estanca a multiplicação. E o terceiro nível de desonra para a gente orar, que o Senhor me falou, é a desonra a si próprio. Porque a Bíblia diz que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. É a palavra que o apóstolo deu no primeiro dia. E nosso corpo foi feito morada de Deus. E o Espírito Santo não pode habitar em um corpo cheio de mazelas, de pecado, que não há santidade. E quando a gente está na casa de Deus, mas não está preservando essa santidade, né, se envolvendo com relações sexuais ilícitas, com pornografia, com tantas outras coisas, não quero adentrar aqui, mas quando a gente permite a imoralidade entrar na nossa vida, a Bíblia diz que a prostituição, a imoralidade sexual é o único pecado que é cometido contra o nosso corpo, contra nós mesmos. Isso afeta o Espírito Santo que está dentro de nós. Isso é uma desonra. Isso é uma desonra. E a gente precisa pedir perdão ao Senhor por isso. Amém? Quando Deus me mostrou tudo isso, Deus me deu a chave. E hoje Deus está entregando uma chave. Ainda que ela esteja vindo, sabe, com confronto. Ainda que ela esteja vindo com um pouco de dor, porque é necessário, a gente precisa se consertar. Não tem como andar com Deus se não houver conserto. Deus tem que nos alinhar hoje. Deus tem que alinhar a fonte viva hoje. Porque o que Deus tem para vocês é algo muito poderoso. São fontes, são fontes. Quando eu fui ali naquele lugar, quando eu fui na instância, Deus me deu uma visão. Eu falei para os apóstolos: apóstolo, eu não me surpreendo se embaixo dessa terra tenha um gigantesco lençol freático. Porque Deus está levando vocês para um lugar de fontes de água. Não é à toa que Deus deu esse nome. Deus está levando vocês para uma fonte de águas, mas para chegar a essa fonte vai ter que cavar. Vai ter que tirar a pedra. E quando a gente cava, aparece pedra, aparece serpentes, aparece escorpiões, aparecem coisas que estão ali querendo impedir que a gente tenha acesso a essas fontes. E precisa tirar. Precisa tirar. E Deus me mostrou que eu precisava fazer esse caminho de volta. E eu precisava me arrepender. E eu fui. E foi um mover que trouxe assim muita cura. Está trazendo muita cura e muita libertação à igreja. E eu sei que essa manhã isso vai acontecer aqui, amém? Eu queria convidar você a ficar de pé nessa hora. E eu queria te convidar a fechar os seus olhos e a começar a orar. Eu sei que através dessa mensagem Deus trouxe uma semente ao seu coração. E Deus mostrou algo para você. Como naquela manhã ali Deus falou comigo e me tratou e me mostrou aonde estava a desonra
Nessa manhã eu sei que Deus está falando com muitos aqui.